Olá, amigos e amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 10, analisando os versículos de 1 a 9. Essa passagem traz uma significativa parábola que pode nos esclarecer quanto à relação que existe entre o Cristo e todos nós que estamos aqui na Terra, num processo de aprendizado. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico está assim transcrito: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe vindo de outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. A este abre o porteiro, e as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama pelo nome suas ovelhas e as conduz para fora. Cada vez que conduz para fora todas as suas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse esse provérbio, mas eles não compreenderam o que era que lhes falava. Disse então Jesus de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram em meu lugar são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagem. Então, vamos lembrar que no capítulo 7, quando nós analisamos os versículos, nós ficamos sabendo que Jesus viaja para Jerusalém para a festa dos tabernáculos. E todos os eventos, então, narrados a partir do capítulo 7, versículo 10, e até o capítulo 10, acontecem durante a visita de Jesus a Jerusalém. Então, esses capítulos 9 e 10 estão muito ligados, indicando que Jesus tinha em mente os fariseus quando ele pronunciou publicamente essas palavras que compõem os ensinamentos do capítulo 10. O texto começa com uma parábola que Jesus conta. Ele faz uma comparação pastoril que opõe a situação do pastor à do ladrão que vem roubar. Segundo o costume daquela época, o rebanho era recolhido à noitinha num aprisco cercado por muro de pedras, enquanto os pastores iam dormir, só ficando de atalaia um porteiro. Pela manhãzinha vinham os pastores buscar suas ovelhas, então eram vários rebanhos num mesmo ambiente guardado por um porteiro. Os pastores, eles chamavam as ovelhas utilizando uma forma de chamamento, um grito próprio. E as ovelhas de cada rebanho reconheciam o modo de chamar do pastor daquele rebanho. E elas seguiam atrás do pastor que ia levá-las para os espaços em que elas poderiam pastar em segurança. E era comum que fossem dados nomes aos principais animais do rebanho, porque tem sempre um animal que é o guia, que é a madrinha do rebanho. E esse animal, então, recebia um nome. O pastor muitas vezes chamava por esse nome. E aí, se qualquer estranho
não conseguiria passar pela porta, que o porteiro não abriria. Iria pular o muro para roubar. Então, mesmo que tentasse imitar a voz do pastor, a ovelha não reconheceria. Então, não seguiriam aquela voz que elas não reconheciam. Então, cada versículo traz uma informação interessante. No versículo primeiro, fala do espaço cercado por muro que só tinha uma porta de entrada. E mostra também essa coisa do fariseu que se mantinha no poder, muitas vezes por meios ilícitos, se associando aí ao ladrão. No versículo 2, nós temos que o verdadeiro pastor, ele não usa de subterfúgio. Ele pode passar pela porta. O porteiro abre a porta para o pastor. Esse porteiro, no versículo 3, ele é colocado como auxiliar do pastor. E essa questão do nome que é chamado é algo que vem de hábitos desde o Velho Testamento. Algumas passagens do Velho Testamento falam sobre isso. Por exemplo, em Salmos, no capítulo 4, não, Salmos 147, versículo 4, está dito: dar nomes às ovelhas era uma prática dos auxiliares dos pastores que tinham aos seus cuidados uma porção do rebanho de Deus. Então, nesses versículos, o 4 do capítulo 147 e no versículo 40, no versículo 26 do capítulo 40, nós vamos encontrar relatos em que falam dessa prática de nomear as ovelhas. Por exemplo, o Salmo 147. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. É assim que está dito. Então, dar nomes às coisas, às ovelhas, às estrelas, essa era uma prática que era comum naquela cultura. Já no versículo 4, fala que o pastor, então, tendo acesso ao espaço, chama o seu rebanho e conduz para fora. Já o assaltante, ele vai pular o muro e vai também, de alguma maneira inadequada, retirar a ovelha daquele ambiente seguro. Então, aqui está uma referência. Por exemplo, os fariseus, em relação àquele cego que fora curado por Jesus, eles expulsaram o cego da sinagoga. Essa expressão usada para descrever esse expulsar da sinagoga é a mesma expressão que aqui é traduzida por conduz para fora. Então, são duas maneiras de conduzir para fora. Uma maneira em segurança pela porta, outra maneira com subterfúgios e de uma maneira agressiva, violenta, praticada por aqueles que não são os pastores verdadeiros. Já no versículo 5, está bem especificado que as ovelhas não seguirão o estranho. Esse reconhecimento da ovelha em relação ao seu pastor é importante, essa relação de confiança. Então, vamos olhar a metáfora pensando sempre na relação pastor é o Cristo, as ovelhas somos nós, mas nós precisamos reconhecer o chamado do pastor, para que nós possamos acompanhar a pessoa certa. No versículo 6, fica claro que os fariseus, embora estivessem ali presentes, ouvindo aquela pregação, não entenderam. Como eles não entenderam também anteriormente toda a explicação que Jesus tentou dar ao longo desses capítulos em que ele estava em Jerusalém para a pregação da sua mensagem. No versículo 7 já tem a identificação de Jesus como a porta das ovelhas.
Alguns pastores passavam a noite deitados junto à porta, exatamente para garantir maior segurança, para que as ovelhas não saíssem, para que não entrassem animais que pudessem agredir as ovelhas e também para que elas não fossem roubadas. E os ladrões e salteadores, então, estão identificados aqui com os fariseus. E Jesus, ele se identifica como bom pastor, porque ele vai oferecer ao seu rebanho o alimento espiritual. Então, em síntese, esse é o entendimento dessa parábola. A respeito dessa parábola, nós vamos encontrar três lições que Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, faz a interpretação muito interessante. Primeiro, em Fonte Viva, na lição 172, que tem o título Ante o Cristo Libertador, Emmanuel vai comentar o versículo 7, Eu sou a porta. Então, ele explica que a porta é uma abertura na parede que oferece entrada e saída, mas ele alerta em relação ao fato de que no mundo há muitas portas oferecidas que às vezes você entra por essa porta, mas daí não encontra saída. Por exemplo, a porta dos vícios. Ela é uma porta enganadora. Às vezes a pessoa procura o prazer e vai encontrar a dor, a doença. Então ele lembra que a porta que vai oferecer efetivamente o alimento espiritual é aquela que é representada pelo Cristo. Também no livro Pão Nosso, na questão 115, na lição 115, intitulada A Porta, ele volta a comentar esse mesmo versículo 7, para focar outra perspectiva. E não basta que a gente adquira as qualidades da ovelha na descrição. A ovelha é mansa, é pacífica. Não basta que a gente tenha essas qualidades, é preciso reconhecer a porta, quer dizer, reconhecer o pastor, o chamado do pastor, reconhecer que é ele essa porta que se abre para a nossa elevação espiritual, não é? E Emmanuel lembra que muitos espíritos que têm grande bagagem evolutiva, muitas vezes na vida, durante a encarnação pelas ilusões do mundo, acontece de perder preciosas oportunidades porque não conseguem superar as ilusões do mundo, ficam numa relação inconsequente, imprevidente e acabam perdendo oportunidades. E por último, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 178, ele também trabalha com a questão da porta, agora comentando o versículo 9, quando Jesus diz: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, Emmanuel comenta assim: nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve às fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia
através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Muito bom, não é? Grande reflexão. Então, meus amigos, minhas amigas, ficamos hoje por aqui e voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!